Vamos estar levantando uma oração agora? Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, venha descendo nesse local de hoje, Senhor. Venha descendo com a sua presença nesse local de hoje, Senhor. Venha fazendo a diferença nesse culto de hoje, meu Pai. Venha descendo e trazendo, Pai, vida para esse culto, Senhor. Venha trazendo, Pai, vida, Pai, para essa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Venha descendo, Pai, e trazendo, Pai, felicidade para aqueles que já estão tristes, Senhor. Venha trazendo vida, Pai, para aqueles que acham que já estão mortos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha descendo sobre esse local, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar a harpa de pé hoje? Vamos estar cantando o 3 da harpa. Todos acharam o 3? Então vamos cantar todo mundo junto. Plena paz em santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Pois eu leio em sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viver, entoando aleluias ao meu Rei. Todo mundo junto. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor.
está louvando o hino da harpa 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Me acompanha, igreja. O quão servo andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugir de Jesus me escondi e ao seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Onde gozo então este meu coração, conhecendo o excesso de amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali Seu Vinícius, vem aqui trazer a palavra inicial. Deus, aleluia. Glória. Sabe, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Muito contente, agradecer, pastor Leandro, por essa oportunidade, os obreiros dessa casa, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Versículo de número 5. Aleluia. Eu vou estar lendo para tomar tempo.
que diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pode se assentar. Aleluia. Eu vou ser bem breve. Aleluia. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos registros que Lucas escreve. Ainda quando Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos número 5, é interessante que Lucas vai narrar a respeito, atenção, olhe para cá. Lucas então ele vai descrever um dos períodos que a igreja ela vai vivenciar na face da terra. Pedro está preso, mas a igreja está orando intensamente a Deus por ele. Interessante é que Lucas, no seu primeiro tratado, no capítulo 24, versículo de número 49, Lucas vai narrar um dos períodos que agora Jesus ele vai descrever a respeito da igreja. Lucas vai narrar um dos momentos que Jesus agora deixa aos discípulos, deixa aos apóstolos, ensinando eles durante o período de 3 anos e meio. Jesus ensina aos discípulos o caminho e a direção que se deve andar. A igreja está no mesmo pensamento, na mesma concordância, e Jesus ele vai dizer aos discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus deixa uma promessa, está falando da sua ascensão. E a Bíblia vai dizer que agora no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja vai viver um dos maiores avivamentos que a igreja poderia viver na face da terra. A igreja vai viver um avivamento que a Bíblia vai dizer que eles estavam 120 homens reunidos no alto do cenáculo. Esses homens estavam reunidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma concordância. E a Bíblia vai dizer que do céu veio um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, onde eles estavam assentados, de maneira que agora quem estavam próximos da casa diziam para eles: olha, vocês podem estar bêbados, vocês estão embriagados, mas não, a igreja estava cheia de poder, cheia da mesma concordância, de maneira que a igreja agora está tão cheia do poder, cheia da concordância, que Pedro vai agora diante de um templo, e quando ele chega no templo, tem um homem lá, um mendigo, um paralítico que está à beira do templo. Ele está pedindo esmola, e ele olha para Pedro, vai pedir esmola, ele olha para Pedro, mas Pedro olha para ele. Pedro está tão cheio de Deus, que Pedro vai dizer assim para ele: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas uma coisa eu tenho e eu posso te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja está avançando, e agora nós vemos no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja vai sofrer uma perseguição, e essa perseguição que a igreja vai sofrer é mediante o avivamento que a igreja está vivenciando. A perseguição começa de maneira que agora um homem chamado Saulo, que agora persegue a igreja, vai ter um encontro com Deus no capítulo 9, onde Deus puxa a corda, ou encontra com ele na rua chamada Direita. Paulo tem um encontro com Deus. Paulo vai ver que a missão não é baseada somente no avivamento físico, mas é baseado também no avivamento espiritual, e quem mexe com a igreja está mexendo com Deus também. Quem mexe com a igreja está mexendo com o próprio Deus. Quem mexe com você está mexendo com Deus também. A Bíblia vai dizer então que agora Paulo, que agora vira perseguidor, ele passa a ser um evangelista, começa a pregar. No capítulo 12 nós vamos ver que agora Paulo também está ressentindo a morte de Estevão, que morreu no capítulo 3, 4, 5, 6 e 7. Estevão e Tiago são mortos por conta do evangelho, por conta da palavra. Pedro agora está preso. Pedro está tão convicto daquilo que ele está chamado, daquilo que ele foi chamado, que a Bíblia vai dizer então que Pedro está preso na prisão, mas Pedro por um instante ele vai dormir na prisão. Perceba que Pedro vai dormir, e quem aqui nesse contexto que Pedro está dormindo, Pedro está sob caderno de soldado. O que é isso, pregador? Pedro está preso e ele sabe que na sua frente tem soldado, no seu lado tem soldado, no seu lado também tem soldado, só que Pedro vai dormir, e a Bíblia vai dizer então que Pedro vai dormir, mas a igreja está orando, a igreja está convicta que ela foi chamada para orar, que ela foi chamada para levantar, que ela foi chamada para vivenciar o momento que a igreja está passando. O tema dessa campanha é chamando dando a volta por cima em meio à prova. Pedro está na prova, mas a igreja está orando. Pedro está no vale, mas a igreja está orando. Pedro está no calabouço, mas a igreja está orando, porque a igreja sabe que para vencer prova é mediante no joelho, é mediante na oração. Você não vai vivenciar a prova e vai sair dela mediante a força do braço. Nós só vai sair da prova se a gente vivenciar o joelho e a oração. A igreja ora, de maneira que a igreja
igreja ora, Deus envia um anjo na prisão. E o que me chama mais a atenção, pastor Leandro, é que Pedro vai dormir na prisão. E aí me chama a atenção, porque Pedro, quando ele sobe no monte com Jesus para orar, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você não consegue orar comigo nem uma hora. Pedro vai dormir quando Jesus chama ele para orar. Aí Pedro dorme, só que a Bíblia vai dizer que aqui Pedro também dormiu. Só que aqui Pedro dorme um sono de tranquilidade. Por quê? Porque Pedro está tão convicto em meio à prova, que ele sabe que não adianta correr para frente, não adianta correr para trás. Quem está no meio da prova e confia em Deus, ainda descansa, ainda descansa. Eu tenho um recado do céu para a sua vida. Deus está dizendo: descansa, porque em meio à prova eu estou entrando. Descansa, porque em meio à prova você vai dar a volta por cima. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão lá em cima. Eu quero ser profeta de Deus e liberar uma palavra para a sua vida. Deus está dizendo: em meio a esta prova você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Aleluia. Aleluia. Antes de eu encerrar, a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 8, que um centurião chega diante de Jesus e vai dizer assim: evangelista Sandro, pastor Sandro, melhor respeito, que ele chega diante de Jesus e ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor somente liberar uma palavra, o meu servo será curado. Ele está tão convicto de aquele que ele está chamando, daquele que ele está fazendo a petição, que ele vai falar: libera somente uma palavra. Falta menos de 30 dias para acabar o ano, mas eu quero liberar uma palavra para a igreja. E eu quero que quem tem mão levantada e acredita nisso. Eu quero ser profeta de Deus para liberar uma palavra. Ainda esse ano o Senhor vai surpreender você e sua casa. Ainda esse ano o Senhor vai surpreender o seu lar. Ainda esse ano o Senhor vai dar uma viravolta na tua vida. Ainda esse ano o Senhor vai surpreender você e o seu lar. Isso é para quem tem mão levantada, tem glória a Deus na boca e entende o que Deus está dizendo. Você está muito preocupada, você está muito inconvicta. O Senhor está dizendo: confia mais, ora mais, porque ainda esse ano, o ano não acabou, dia 31 acaba, mas o Senhor está dizendo: ainda esse ano, se prepare para viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Quando a banda vai se preparando, quero dar a oportunidade para a missionária Fernanda estar falando algo do Senhor aqui em cima. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? Ali quando eu cheguei para orar, o Senhor me dava uma palavra, que está em Mateus 8, 24, né? A casa na rocha e na areia. A palavra diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Nós estamos nessa campanha, né, meus irmãos? Dando a volta por cima em meio à prova. Eu sei que tem prova, eu sei que tem luta, mas aonde que está firmada a minha e a tua casa? Que somos nós. É na rocha, na areia, a rocha nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai vir a dificuldade, vai vir a enfermidade, vai bater o vento, vai bater a tempestade, vai ter sim, meus irmãos, muita diversidade no meio do caminho, porque nós não estaremos livres, mas aonde está a minha e a tua casa firmada? Na rocha ou na areia? Que qualquer ventinho, meus irmãos, nós queremos parar, não queremos mais continuar. E aí, meus irmãos, aonde que está a nossa casa? Porque o Senhor está voltando para nos buscar. E qualquer ventinho a gente parar, para onde a gente vai? Porque ninguém está livre de passar por aflição. Porque o Senhor Jesus, sendo santo, Ele passou, Ele teve que passar para mostrar para mim e para você que nós
nós teríamos que passar e nós íamos superar. Então, quem é eu e você para reclamar? Do vento, da tempestade, da enfermidade, da dificuldade financeira. Às vezes, meus irmãos, a gente passa por tanta tribulação que a gente não sabe de onde está vindo. É tanto um bombardeio que eu falo, Jesus, só me ajuda, Pai, a me levantar e me colocar de pé. Quando não é, meus irmãos, dificuldade financeira, é uma enfermidade. Quando não é uma enfermidade, é uma diversidade no meio da família. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Eu e você, muitas das vezes, estão brincando de ser crente, mas ele não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aonde está a minha e a tua casa firmada nesta noite? Que nós vamos firmar na rocha. Vamos estar firmados na rocha, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. A missionária está falando porque ela não passa. Todos nós passamos por lutas, sim. Dificuldade, sim. Quando eu penso que eu estou indo bem, eu falo, Jesus, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Porque crente é assim. Se crente não passar pelo vento, o crente não quer nem buscar mais, meus irmãos. Então o Senhor permite sim que eu e você passamos, para que nós venhamos reconhecer que só Ele é Deus, só Ele é grande, só Ele pode, só Ele faz. É só Ele, não tem para onde correr, como o evangelista disse, não tem para onde correr, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para frente. Não, é só para Jesus que nós vamos firmar nossa casa nesta noite. Em nome de Jesus, pode vir o que vier, mas nós vamos estar firmados, porque Jesus vai buscar eu e você, e nós temos que estar prontos para nós irmos morar na casa do nosso Pai, que está preparado para mim e para você. Então não vamos deixar nos abater, não. Às vezes, meus irmãos, uma coisinha tão boba que nos tira da presença do Senhor, que nos faz nós cair. Às vezes eu falo, Jesus, só me ajuda, Pai, porque o inimigo, ele sabe o que aflige a mim e a você. Então ele não vai vir com armas que não atingem nós. Ele vai vir com armas para nos atingir mesmo. Quando ele sabe que não atinge mais nós, ele vai atingir os nossos. E nós temos que estar em vigilância, firmar nossa casa na rocha, que é Jesus. O nosso Jesus, meus irmãos, é que prometeu para mim e para você que nós venceríamos. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus, vamos aguentar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e vamos ter vitória. Está chegando o final do ano, ninguém quer mais buscar. Todo mundo está preocupado com coisas para comprar, para gastar, para se divertir. É bom, mas vamos buscar o Senhor primeiro. Porque é Ele que nos livra. É Ele que tem nos dado vitória o ano todo, meus irmãos. Vamos continuar com a nossa pouca força, mas vamos continuar. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, para derrubar eu e você e a nossa casa. Mas o Senhor é poderoso para nos firmar, para nos ajudar. Vamos continuar buscando e perseverando em oração. Então, meus irmãos, não desista. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Uma libertação, uma cura, não sei. Mas eu sei que o nosso Jesus, Ele pode dar aquilo que eu não posso, o pastor não pode, mas Ele pode dar aquilo que você está pedindo para o Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Nós somos falhos e pecadores, não somos merecedores, mas a graça dEle nos alcançou. Então vamos ser gratos nesta noite e vamos continuar em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a minha rica oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Se coloque de pé, a banda vai estar louvando. Nessa noite de hoje, eu não sei a maneira ao qual você chegou aqui, mas eu quero declarar algo para a tua vida. Os planos de Deus não se frustrarão na sua vida. Você não entendeu isso aqui. Os planos que Deus prometeu para a tua vida não vai se frustrar. Estamos no 4º dia desta campanha, dando a volta por cima em meio à turbulência. Eu não sei a turbulência que você tem passado, mas você sabe a luta que você tem travado dentro do seu lar. Você sabe a luta que você tem passado dentro da sua casa. Você sabe quando você chega dentro de casa, as dores passam, a luta chega. Só você sabe como tem sido difícil enfrentar essa guerra dentro de você. Mas nesta noite, enquanto a banda louva, Deus vai falar ao teu coração. Enquanto a banda louva, algo diferente vai acontecer dentro de você. Não ligue se as lágrimas começarem a rolar, porque é o Espírito Santo trabalhando. Não ligue se você começar a sentir algo diferente, porque é o Pai falando contigo nesta noite.
frustrar. A vontade é tua, e minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, cante. Que bem sei eu, que bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos Ouve, igreja, ouve! Adore Ele nesta noite! e não se frustrarão. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Por que tu temes? Quando passares pelas Não acredita que Ele pode fazer? Ele não te quer. Não acredita que Ele pode mudar essa situação? Eu estou contigo. Porque capazes, ó minha alma, espera e confia nele. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Olha Ele chegando aí, ó. Olha Ele chegando no meio da tempestade. Olha Ele passando no meio da turbulência. Olha Ele chegando na tua casa, no teu lar. Olha Ele chegando aí. Sou eu do mundo aqui, sou eu do mundo mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pois eu estou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus?
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando milagres, te adorarei, te adorarei. Cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, transformando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu E as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Missionária Ângela está com a oportunidade de trazer um louvor. Glória a Deus. Irmã Ângela, missionária. Vem pra cá, Ângela, trazer um louvor no altar do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Meu Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por mais essa oportunidade. Quero convidar a adorar juntamente comigo nesta noite, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar num sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Declare, Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite
noite, hoje dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a minha oportunidade e passar a direção para quem é direito. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória, amém. Presbítero Júlio, glória a Deus. Amém. Só os irmãos com a paz de Jesus Cristo. Amém. Glória. Ó, tá mais animado que eu, misericórdia. Amém. Amados, antes de eu quero apresentar a Ângela que acabou de cantar, seus filhos, também o evangelista, meu amigo Sandro Fernandes. Glória a Deus que vai ministrar aqui alguns minutos. E eu creio que o irmão está cheio da graça, Senhor. Amém? Como vamos saudar essa família, esses abençoados de Deus? Ah, levantou primeiro. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de eu iniciar a palavra de ofertório, escuta o que eu vou falar para você. Estamos no final de mais um ano. Para uns é o primeiro, como o do Estevão. Para outros são mais um ano após o outro. Mas todas as vezes que nós chegamos nesse último semestre, nós queremos fazer tudo o que nós não fizemos o ano todo. Queremos recuperar o que já passou. Salmo 136, versículo 1 diz que Ele sonda e conhece os meus caminhos, antes mesmo, muitas vezes, de eu iniciá-los. Versículo 16 vai dizer que Ele conhece nós antes mesmo de ter nascido, antes de nós entrar em forma. E muitas vezes as pessoas só vão lembrar daquilo que você faz certo. Se você tiver ponto positivo, todo mundo vai te aplaudir. Se você for uma pessoa que agradou todo mundo esse ano de 2025, todos vão falar que você é a pessoa que eu quero estar nesse Natal e nesse ano novo. Mas por um desvio do caminho, porque você errou, as pessoas querem fechar as portas para você. Você está olhando para uma pessoa em cima deste altar que era improvável. Mas eu não deixei a palavra do homem parar aquilo que Deus tinha em meu coração. Eu peguei as palavras de rejeição e formei de madeira para minha ponte. Eu peguei as palavras que vinham contra a minha pessoa e usei para atravessar como remo na minha canoa. Então nessa noite de hoje, se deixaram você para trás, não fique triste, porque é o início de uma grande volta por cima. Essa campanha tem esse título: ainda este ano vamos dar a volta por cima em meio à prova. Quem crê nesse? Quem crê? Eu creio. Eu peço que você coloque a mão no ombro do seu irmão aí. E essa letra é uma conversa de alguém falando para você dessa forma: quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria sua história.
dessa forma. Se agarrar só no teu momento. Canta, igreja. Quer saber, isso não é novo. Isso sempre aconteceu. Os nossos pais, na fé também aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só se lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só se lembra quando o mar se abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é que importa. A sua história poucos interessam em saber, mas Deus te viu quando você passou por essas portas. Passou, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Aí Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu não quero prolongar o louvor não, porque senão vamos ficar aqui até a noite. Deus estava escrevendo no dia da sua loucura, e Deus estava escrevendo no dia da sua desistência, e Deus estava escrevendo no dia das tuas drogas, e Deus estava escrevendo no dia das tuas cachaças, e Deus estava escrevendo no dia da tua ira, no dia da briga, no dia que você estava sendo rejeitado. Deus estava escrevendo no dia da tua depressão. Deus estava escrevendo no dia ao qual o mundo disse que você não ia conseguir, mas diz para o mundo aí: olha eu aqui. Ei, Deus escreve no dia mau, mas sempre termina no dia bem. Então essa noite Ele estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você sorrindo e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo dobrado e Deus escrevendo, sendo rejeitado e Deus escrevendo. Oh, Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. quando você chorou, Ele estava lá. quando você sorriu, Ele estava lá. quando você caiu. Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu, Ele gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus do céu que não despreza sua história. Aplausos a Jesus Cristo. Você está dando glória. Aleluia. Escuta. Estamos nesse quarto dia da campanha, se eu não me engano é quarto, né? Quarto dia. E eu tenho certeza que Deus já tem feito muitas coisas sobre nossas vidas. Mas hoje é uma noite que eu posso dizer para você que para chegar até aqui foi difícil. Muitos queriam estar aqui e não conseguiram estar.
Estamos num momento crítico da igreja. Momento de desfalecimento. Momento que a fé está sendo abalada. Muitos não entendem porque tantas quedas estão existentes no nosso meio. E hoje eu quero convidar você a plantar uma semente na vida de alguém. Você vai plantar na vida de alguém. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso, mas Deus me incomodou nessa dia de hoje. Domingo é a nossa última ceia, irmão. Nossa última ceia. E eu vou dizer para você que Deus já tem colocado algo muito grande nessa ceia. Mas você hoje vai fazer uma oferta na vida de alguém, irmão. Você vai falar: Deus, quero direcionar essa oferta para que esse ano ainda seja milagre sobre essa vida. É um voto, irmão, com Deus agora. É algo diferenciado. Eu nunca fiz isso, mas é a primeira vez. Eu nunca fiz isso. Pela vida de alguém, não. Você pedir pela vida da igreja, mas pela vida de alguém. Você vai pegar. Eu vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. Deixa eu ver. Isso, vou usar isso aqui. Assim como Ana fez um voto com Deus, assim como Jefité fez um voto com Deus, assim como Abraão levou uma maior oferta ao altar, assim como Abel pegou o melhor que tinha e levou as narinas do Senhor, e Deus deu resultado na vida deles como grande benevolência e alegria. Hoje eu quero fazer algo diferente na tua vida. Eu não sei o que você precisa ainda este ano. Eita, já saiu até o banho daqui. Os caras estão mais rápido do que eu. Continua aí, Adriana. Minha nora. Continua aí. Foi o Elis? Fica aí. Mas quando nós lemos o livro de Malaquias, vocês estão acostumados a ler Malaquias 3:10. Mas lê o contexto de Malaquias. Ele diz assim: ó Israel, eu sou Deus que não mudo, por isso que não sou consumido. Ó Jacó, que é Israel. Antes dele fazer prova de mim, ele está fazendo menção de quem é Deus na tua vida. É nós que esquecemos de quem é Ele. É nós que esquecemos daquilo que Ele faz. É nós que esquecemos daquilo que Ele já fez. E se Ele foi Deus de abrir mar para passar povo, se Ele foi Deus de derrubar uma cidade chamada Jericó para dar a conquista ao povo dele, se Ele foi Deus de derrubar um gigante na mão de um pequeno, se Ele foi Deus de sustentar um profeta na caverna com um corvo, se Ele foi Deus de livrar pessoas do cativo de babilônico e dar a Israel a vitória, Ele ainda é Deus do século 22 que faz promessa se cumprir. Ele ainda é Deus. Se Ele é Deus que tirou o pescador e fez líder da igreja, se Ele é Deus que tirou um assassino e fez um maior apóstolo da Bíblia, como o apóstolo Paulo, se Ele é Deus que tirou um cobrador de impostos e fez como seu discípulo, Ele ainda é Deus que tira drogado e faz virar pastor. Mas onde está a tua fé? Em que você tem depositado no Senhor? Pastor, eu não tenho mais fé que meu marido pode mudar. Mas o meu Deus pode mudar marido. Eu não tenho mais fé que o meu marido, minha esposa pode mudar. Mas ainda tem um Deus que muda casamento, muda história, muda filho, muda tudo. Escuta. Quando ele fala no versículo 10, trazer todos os dias na casa do tesouro e fazer prova de mim que haja mantimento dentro da sua casa, você tem que entender que também no versículo 11 ele diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador. É que nós lemos só um pedaço do capítulo. Por vossa causa repreenderei o devorador. Cadê? Para que não vos consuma os frutos da terra de vossa víndia, e nos campos será útil, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está dizendo?
é da sua casa. Aquele que prometeu que ele não mudou lá no começo, lembra? Versículo 6 ele fala o quê? Eu sou Deus que não mudou, ó Jacó, por isso não sois consumido. No 10 ele fala dessa forma: trazeis em mim e fazer prova. Já no 11 ele diz: por causa dessa causa não deixarei o devorador entrar sobre a tua casa. Fidelidade a Deus. Então nessa noite eu quero chamar aqui a sua atenção. Deve ter alguém da sua família que precisa sim de uma mudança este ano, uma cura, uma libertação. Pastor, eu não aguento mais essa situação, tem que mudar, porque não é possível que um crente fiel está na igreja há 10, 15 anos e Deus não faz nada por ele. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus que muda a história. Eu acredito no Deus que entra sobre a casa, assopra os ventos ao contrário e diz: essa casa vai me servir toda ela. Mas cadê a fé do homem? Você tem fé para isso? Levanta, evangelista. Você tem fé para isso? Pastor, quanto que é o propósito? Quanto que vale a tua bênção? Se tua bênção vale R$1, põe R$1. Se tua bênção não vale nada, não ponha nada. Mas eu não tenho, pastor. Deus conhece o teu coração. Deus não é Deus de troca, Deus é Deus de sacrifício. Ele quer ver o seu sacrifício. Então nessa noite você vai levantar a mão. Você não, nem por força, dai de graça e de graça vos. Da mesma medida que plantar, você colherá. Quer plantar pouco, colhe pouco. Quer plantar muito, se prepara para colher muito. Está escrito. Eu quero fazer prova aqui. Eu estou chamando a sua atenção. O louvor que foi cantado, o caminho ao deserto. Deus é o caminho seu no deserto, irmão. Que Deus é esse que você não tem fé que vai ter mudança? Que Deus é esse que você não acredita mais na mudança? Semana passada aqui, Regiane, crianças estavam louvando ao Senhor. A igreja chorou vendo as crianças louvar. Sabe por quê? Porque eu acredito que o futuro da igreja está sendo plantado. Eu acredito que hoje eles são criança, amanhã serão representantes do Evangelho do Senhor. Mas para isso nós temos que ter fé. Se a porta da igreja fecha, quem discipula eles? Se a porta da igreja fecha, quem levanta eles? E eu vou dizer aqui para o senhor já, viu, pastor? 2021, Assembleia de Deus, um tempo novo com Deus. Segunda, terça, quinta e sexta. Terão 2 programas por dia. 2026, desculpa. Terão 2 programas por dia no canal. Então serão semana inteira. Você vai estar na sua casa, vai ter palavra de Deus dentro dela. Vai ter programa infantil, vai ter palavra do Senhor amanhã, vai ter programa para mulheres, programas para os homens. Vamos trabalhar na internet e mostrar que a internet também pode ser usada para a palavra de Deus. Amém? Eu acredito. Daqui. Fazer. Acabou? Você contou quantos tinha? Não conta que é errado. Amém? Espera aí, tem 2, Vinícius. É o meu e o seu, mas. Oxi. Eu creio no seu milagre. Levante a mão quem pegou papel e também quem não pegou, irmão. Isso, fica de pé, por favor. Vamos orar. Vou levar isso para o monte amanhã. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar todos os envelopes, meu Pai, em tuas mãos. Também eu quero apresentar também aqueles que não tiveram, meu Pai, porque eu sei, meu Pai, do coração do homem. O Senhor sabe, meu Pai, a necessidade. Eu quero apresentar o propósito de vida, meu Pai, que ainda, meu Pai, em 27 dias que falta para acabar o ano, o Senhor vai haver milagre, o Senhor vai ter restauração. Todas as petições que for, meu Pai, pedida, meu Pai, através desses envelopes, o Senhor vai entrar.
aqueles que também não tiveram, o Senhor também vai entrar, porque eu acredito, meu Pai, ainda no livramento, no poder, meu Pai, da cura, da libertação e da restauração. Entra com maná, meu Pai, agora. Abre porta onde não tem porta. Cura os enfermos, cura aqueles que estão, meu Pai, no vício, meu Pai, também. Liberta, meu Pai, os vícios, meu Pai, deles. Em nome do Pai e do Filho, eu quero te apresentar todos eles em tuas mãos. Assim te agradecemos. Amém. Só oferta. O fogo não me queima. Vai cantar isso, não? Então canta, mano. Já começa aí, vai. Morreu. Parou. Glória a Deus. Não vou tesourar o script da pregação do pastor Sam. Quem oferta com alegria lá no céu. Respeita, né? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e o Senhor te abençoará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa Os teus filhos e cantarão de bom coração. Manda eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. quem oferta com alegria. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e o Senhor te abençoará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O quê? Não faltará, não faltará. O Senhor. Quem já ofertou, ela ficou de pé e batendo palma. Não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e o Senhor te abençoa. Ô, Regiane! Pronto, Regiane. Ô, Regiane! Pelo amor de Deus. Jesus. Nunca perde a peleja. no campo de batalha. Jesus, Jesus. Cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele desceu a serpente perigosa E as nações. toda a glória a Jesus o Nazareno. Amém? Estenda a mão pra cá. Pastor Sandro. Amém? Deus, quero te apresentar teu servo em tuas mãos. E que venha usar ele, meu Pai, como ferramenta, meu Pai, sobre nossas vidas. Use ele da forma que tu deseja, que tu queres. Não da forma que nós desejamos e nem que ele quer. Porque o Senhor, Deus Pai, tem respostas do céu sobre nossas vidas. Que o Senhor venha conservá-lo, protegê-lo, não só ele, mas toda a casa dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Vocês estão bem ou não? Vocês estão bem ou não? Deus é bom. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo pastor Leandro, que nos fez o convite para estarmos aqui nesta noite dando glória. Olhe para essa pessoa linda de Jesus aí do seu lado aí, olhe para ele aí, olhe para ela. Se não for tão lindo ou tão bonito, olha com os olhos da fé que dá certo aí. Glória. Diga para ele aí, diga para ela, que bom que você veio, diga.
Isso, diga para ela, que bom que você veio. Tinha tudo para dar errado, mas só não deu porque Jesus chegou primeiro. Irmãos, tá gelada essa água aí, Vaza? Não, eu quero água gelada, por favor. Se não for abusar da sua bondade. Deus abençoe. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração. E eu quero ser breve e objetivo. Não vou fadigar e nem cansar vocês. Mas eu preciso entregar aquilo que o Senhor me deu sentado nessa cadeira aqui, amém? Nós demos uma lida no texto. E eu olhei o banner um monte de vezes hoje. Eu falei, mas cadê o texto base dessa campanha? Não tem. Fiquei olhando, procurando o texto base e não tem. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Amém ou não amém? Amém. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Quem veio receber uma bênção, diga amém. Amém. Quem veio ser uma bênção, diga amém. Amém. Então abençoe esse irmão aí que está do seu lado, oh glória. Com todo carinho, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Só na hora da pregação, né, que dá defeito no microfone. Misericórdia. Eu vou começar aqui e você canta, tá bom? Vamos começar bem devagarzinho. Eu gostaria que você fizesse essa oração através deste louvor comigo nessa noite. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Cante, cante. Eu estou guardado. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Medite na letra deste louvor. Jeová Jireh, irás pra de novo.
Bíblia vai dizer que aonde eu estiver, 2 ou 3 reunido no nome dele, ele faz presente. Eu sou o primeiro, cadê o segundo aqui nessa noite? Oxalá que toda a igreja estivesse no mesmo espírito. Deus iria balançar o alicerce dessa casa. Mas como eu disse, eu só preciso de mais um comigo aqui nessa noite. Há uma guerra espiritual aqui nesse lugar. Alguém entrou aqui opressivo e deprimido, mas vai sair daqui liberto hoje pelo poder da palavra. É da palavra. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vai roubar a minha. Põe a mão no ombro do seu irmão e profetiza para ele. A tempestade não vai te parar. A tempestade não vai te parar. A luta não vai. Eita glória. Não vai. Não vai. Profetiza para alguém a tempestade. A tempestade. Abre a sua Bíblia, livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Quero ler só 2 versículos. Quero agradecer ao nosso amigo diácono o Edson. A Bíblia diz que a gente tem que dar honra que tem honra. Faz favor, varão, vem cá. Eu quero louvar a Deus pela vida deste amigo que nós temos. Eu acompanho ele desde quando ele chegou aqui na igreja. Sigo ele nas redes sociais. E sempre quando podemos a gente conversa um pouco. E eu quero louvar a Deus pela vida deste homem que Deus tem levantado para ser exemplo para essa geração. Quero louvar a Deus pelo homem que ele se tornou diante de Deus. Quem não acreditava, enquanto ele estava lá com as garrafinhas na mão, Deus estava escrevendo: esse é meu, esse é meu. Deus abençoe, varão. Vamos sua vida. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 2. Que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina, diga comigo, menina, da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Podeis assentar. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E esse texto veio em meu coração.
E talvez você pergunte, o que tem a ver com o tema da campanha? Dando a volta por cima em meio à prova. Como é difícil para nós, servo de Deus, acreditar ou até mesmo ficar com a fé abalada quando estamos em meio à prova. Quanto mais dar a volta por cima. Porque como ser humano que somos e falho, limitados, a primeira coisa ou uma das coisas que nós falamos é que Deus nos abandonou. Que Deus não está mais nos vendo, que Deus não está mais nos escutando. E como que eu vou dar a volta por cima em meio à prova se a minha fé está abalada? E meditando nesse tema, no texto, eu quero aqui falar duas palavras. Cutuque seu irmão aí. Diga para ele: haja e reaja. Diga: haja e reaja. Dando a volta por cima. Mas como que eu vou dar a volta por cima se a minha mente como ser humano não acredita mais em Deus? Haja e reaja. Vamos para o texto. Aqui temos uma história que um homem valoroso, temido, porém leproso. Chegar aqui e falar sobre a lepra de Naamã e trazer para os nossos dias atuais como pecado é muito fácil. Eu pegar o microfone e dizer que vocês estão em pecado, que vocês estão na luta por causa do pecado. É muito fácil subjugar as pessoas quando estão passando por dificuldade. E a primeira coisa que nós falamos, está em pecado, está em falta com Deus. Mas eu não quero entrar nessa tese hoje. Hoje não. Hoje o que eu quero falar é sobre a menina. Haja e reaja. Não entendi, pregador. Entenda que este homem é valoroso. É um chefe de guerra, porém leproso. Tinha suas limitações. Nem por isso ele deixava de servir ao seu rei. Por quê? Segundo história da Bíblia, a história vai dizer que ele tinha uma lepra que não era todo o seu corpo, eram pontos específicos. Por isso que a menina vê a lepra quando ele tira as suas vestimentas, a sua armadura. Por isso que ela vê que ele é leproso. Para o povo de Israel, quem está leproso está em pecado. Mas na Síria, a cultura da Síria era uma doença de pele. A cultura deles era uma doença comum que não tinha cura, mas era uma doença comum daquela época. Mas para os judeus, para os cristãos, para os hebreus, para o povo de Israel, quem era leproso não podia estar no meio da sociedade, tinha que ficar separado em uma aldeia, junto com outras pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que em uma dessas batalhas, quando eles entram contra Israel, leva uma menina cativa. A Bíblia não dá o nome desta menina, é anônima. E quando falamos de menina, lembramos ou pensamos que possivelmente seria uma adolescente que cresceu sentada na mesa de seus pais, ouvindo as histórias de Israel. Mas agora ela foi tirada da sua terra natal. Ela foi tirada do meio da sua família. Ela foi arrancada do meio dos seus amigos. Ela foi arrancada do meio do convívio aonde ela estava. E agora está numa terra aonde ela não tem valor, não tem expectativa de vida. Torna-se escrava. Olhe para mim, por favor, e entenda. Eu vou aplicar a mensagem aqui em 5 minutos e entrego o microfone.
A menina agora está em um ambiente desfavorável. Ela não é mais quista, não tem amor dos pais, não tem o carinho dos amigos, e está em um ambiente onde ela agora é uma escrava, sem expectativa de vida, não tinha salário, não tinha remuneração, não tinha férias, ela era apenas uma escrava. Mas de repente, ela está servindo a mulher de Naamã. Quando ele chega em uma de suas batalhas, vai se lavar para poder comer alguma coisa. Quando ele tira sua vestimenta, ela vê que ele é leproso. Ou seja, ele está doente. Aqui eu aplico a mensagem: haja e reaja. A menina, na situação em que ela estava, ela poderia muito bem ver aquilo, virar o rosto e falar: não é comigo, não é com ninguém. A menina poderia muito bem não pregar ou não dizer o que ela disse para sua senhora. Por que, pregador? Porque se fosse nós, crentes mimizentos como somos, a primeira coisa que nós iríamos falar: não estou nem aí, quero que ele morra. E aí como é que nós vamos dar a volta por cima em meio à prova, se você não tem coragem de estender a mão para o seu irmão? Vai apertar um pouquinho, vai doer, mas vai dar certo. No final nós terminamos dando glória. Nós, nesses dias de hoje, só olhamos para o nosso umbigo. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder. Não precisa me responder, só pense aí. Você ofertou na vida de alguém essa noite? Dar a volta por cima em meio à prova. A menina tinha todos os argumentos terrenos para ficar calada em meio à dificuldade que ela estava. Não tinha valor nenhum, não tinha mais amor de ninguém. Era isso, recebi a ordem: vai e faça, vai e faça, vai e faça, vai e sirva. Mas quando ela vê o seu Senhor, o homem que trouxe ela, arrancou ela da sua terra, colocou ela como empregada dentro da sua casa, quando ele tira a veste, ela olha para aquela doença, rapidamente a chama do Espírito acende no coração dela: eu preciso profetizar para minha senhora. Eu preciso liberar essa palavra. Por que, pregador? Porque quem acredita no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que enviou maná, aquele ou aquela que acredita que mesmo em meia dificuldade Deus ainda responde oração, não está pouco ligando para o que está vivendo, vai olhar para alguém e dizer: eu estou na prova, mas eu sou profeta. Eu vou dizer: Deus ainda cura, Deus ainda cura. Pegou aqui, pegou lá no fundo, pegou. Deus ainda cura. Por que eu vou profetizar para ele doente, se eu também estou numa situação ruim? Por que eu vou pregar para ele, se eu também estou passando por luta? Você não quer dar a volta por cima nessa campanha? Então haja e reaja. Haja e reaja. Como assim, pregador? Ai, estou doendo, mal consigo levantar a mão para dar um glória, mas tem alguém do seu lado dizendo: Deus usa alguém.
alguém para falar comigo. E você está aí com cara de irmão, terra seca, e achando que o mundo gira em seu redor. Deus quer te usar para ser canal de bênção na vida de alguém. Haja e reaja. Haja e reaja nessa noite. Haja e reaja. É no momento de dor, é num dia do culto que você vai dizer: Deus, eu só vou para o culto hoje porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Não quero oportunidade, não quero cantar, não quero pregar, não quero ter oportunidade, não quero dar saudação, não quero cantar no grupo de louvor, não quero tocar, não quero fazer nada, eu quero ficar quietinha no meu canto. Pois bem, já que você quer ficar sentada, já que você quer ficar sentado, não quer dar lugar, não quer fazer isso por causa de dor, por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse, tem alguém do seu lado dizendo: Deus, usa ele, Senhor. Eu preciso ser tocado nessa noite. Eita glória! Haja e reaja. Haja e reaja. Quer dar a volta por cima? Haja e reaja. Quer dar a volta por cima? Haja e reaja. Alguém pode levantar a mão comigo nessa noite e mandar um glória? Deixa eu te contar uma coisa. 2020, 5 de fevereiro de 2020, 9h51 da manhã. A base da família, minha mãe falece. Minha mãe passa um período de doença, de enfermidade. Em 3 meses, mais ou menos, ela falece. Descobriu que estava com câncer. Morreu da doença que ela tinha mais medo. E no último momento que eu chego no hospital, eu pego na mão dela, gelada. Já estava partindo. Peguei na mão dela e disse: mãe, eu disse que eu estaria aqui nos seus momentos difíceis. Eu estou aqui. E eu vi minha mãe dar o último suspiro. E aí veio uma voz no meu ouvido: você não é pregador? Profetiza para ela agora. Você não é cantor? Canta para ela agora. Você não disse que serve a um Deus que cura, que liberta? Cura para ela se levantar agora. E a única coisa que saía da minha voz, pastor, era: mãezinha não, minha mãezinha não, minha mãezinha não. Mas quando eu saí para fora, que os médicos me tiraram, e eu sentei no chão e gritava: Deus, por que, Senhor, eu não consigo profetizar para minha mãe? Porque eu não consigo dizer para ela: levanta dessa cama e anda. E Deus disse: eu mato, eu filho, eu faço viver. Ela é minha e ninguém toma. Quando de repente o Espírito Santo bradou no meu coração e diz assim: você não canta, ainda que para me servir você tenha que chorar. Então chora, dá glória a Deus com lágrima, com angústia, porque ainda eu vou te usar na face da terra. A dor bateu no peito do pregador. Eu não canto mais, não prego mais. Aí Jeová disse: então tá bom, eu vou te apertar mais um pouquinho. 7 meses depois, meu pai morre de infarto nos meus braços dentro do carro. Ele olha para mim e fala: filho, cuida do seu irmão e parte para a glória também. Aí eu falo: Jesus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus disse: você não diz que ainda para me servir você tem que chorar? Então chora e me sirva, porque eu mato, eu faço e eu continuo sendo
eu comecei a murmurar. Logo eu que não gosto, não dou vaza, não dou brecha para ficar murmurando, comecei a murmurar. Aí Deus disse, eu vou te apertar mais um pouquinho. Fiquei doente da Covid. Achei que ia para a glória. Sentada no sofá, dizendo, minha mãe se foi, meu pai se foi, e agora sou eu. Não conseguia dar 3 passos. E as esposas e os filhos olhando, pai, tá tudo bem? Tá tudo da hora. Deus é bom. Tá legal, Deus é bom. Mas só Deus sabe como é que estava o meu travesseiro. Só Deus sabe como é que estava o travesseiro, a mente do pregador, a mente do cantor, o coração do cantor. E aí sabe o que eu recebia? Agora eu quero ver se ele vai continuar sendo crente. Vivia na aba da mãe, agora eu quero ver se ele vai ser crente. Eu falando, Deus, eu não quero mais isso. Aí Jeová diz, então eu vou apertar mais um pouquinho. Quando eu voltei de licença da Covid, o patrão, de 9 meses, o patrão disse, corra atrás do seu prejuízo. Não quero você mais aqui. Não vou te dar R$1. Mãe falecida, pai falecido. Irmão que vive e não estava pouco se importando. Vivendo a vida dele como bem quer, que Deus continue abençoando. Desempregado, pagando aluguel, pagando faculdade. Filhos e família para sustentar. Foi quando eu agi e reagi. Quem por um período me acompanhou nas redes sociais, eu colocava a frase, eu resolvi seguir em frente. Essa era a frase que eu sempre usava, e baseado nesse texto, dando a volta por cima em meio à prova. Esse pregador que vos fala hoje, dia 3 de dezembro de 2025, completando hoje 23 anos de casado com a mesma mulher, que eu subi no altar e dizer até que a morte nos separe. Eu reagi, irmã, dizendo, Deus, eu não sou nada sem você. Como diz o louvor, o que seria de mim sem ti, Senhor? Eu não sou nada, mas eu sei que eu cantando, pregando, louvando e adorando, tu é Deus. Se eu não fizer, tu continua sendo Deus. Se o Senhor me der, tu és Deus. Se não der, também é Deus. Se eu continuar pregando, tu és Deus. Mas se eu parar, o Senhor continua sendo Deus. Então eu vou decidir agir e reagir, Senhor. Usa-me, usa-me. Eu tenho profetizado para alguém nessa noite. Pare de ficar dando lugar pro diabo e haja, reaja, haja e reaja. Deus vai mudar a história aqui nessa noite. Haja e reaja, haja e reaja. Levanta a mão e manda a glória, manda a glória, manda a glória, manda a glória. É 1 minuto, eu vou deixar. Abra a boca e da glória, abra a boca e da glória, abra a boca e da glória, abra a boca e da glória. Vamos, 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 vamos. Abre a boca da glória aí, vamos, vamos, vamos. Reaja. Tu culta seu irmão do lado aí. Toque nele de reaja, reaja, reaja. Deus vai mudar a história de alguém aqui hoje. Reaja, reaja, reaja. Acabou meu tempo.
haja e reaja. Veja como nós, como servos de Deus, somos tão miseráveis e mesquinhos. Por muito pouco queremos parar de fazer aquilo que Deus tem nos dado e confiado. Não vou falar mais nada, porque as pessoas não sabem da minha história. Foi cantado aqui, irmão. Se você veio para esse culto e desde o começo dos louvores do culto, e você não está entendendo o que Deus está falando contigo, você precisa reaver o seu conceito de intimidade com Deus. Porque Deus está falando para alguém aqui, para pessoas, começando do altar para chegar até lá na porta. Haja e reaja. Faça igual essa menina. Viu seu senhor doente. Olhe para cá, olhe para cá. Vou entregar o microfone. Tenho 5 segundos. A menina olha para o seu senhor doente. Corre. Minha senhora, minha senhora, minha senhora, minha senhora. Lembrando que naquela época o servo só poderia falar se o seu dono desse autoridade. Mas ela estava tão cheia de Deus, mas com tanta autoridade. Dá licença, que ela chega. Minha senhora, minha senhora, minha senhora. Fala, menina, para de me perturbar, fala. Olha, eu vi que o meu Senhor tem uma doença que lá na minha terra é quem está em pecado. Mas eu sei que aqui é uma doença normal. Mas também sei que não tem cura. Mas se ele for lá em Israel falar com o profeta, Deus cura dessa lepra. Como assim, menina? A menina falou com tanta autoridade que ela não pensou 2 vezes. Correu no marido e disse: olha, a menina falou que se você for lá em Israel, alguém vai te curar dessa lepra. Não entendi, pregador. Então eu vou desenhar para você com todo respeito. Eu vou me colocar no lugar da menina e vou dizer: olha, alguém, eu sei que você entrou aqui dizendo: vou parar, não aguento mais. Mas se você chegou lá em Israel, o que é Israel hoje? Assembleia de Deus, um novo tempo com Deus. Aqui ainda tem profeta. Aqui ainda tem profeta. Se você chegou aqui doente, cabisbaixo, oprimido, desenhoso, dengoso, oprimido, eu te convido a ficar de pé e reagir essa noite, porque tem profeta na casa. Tem profeta na casa. Tem profeta na casa. Tem profeta. Tem profeta. Tem profeta na casa. Tem profeta na casa. Tem profeta na casa. Tem profeta na casa. Diga para alguém aí: você vai agir, reagir ou vai ficar parado, varão? Quer dar a volta por cima em meia luta? Haja e reaja. Alguém vai dormir pensando nisso. Meu Deus, que foi aquilo? Que lapada que eu tomei. Haja e reaja. Estão te perseguindo lá no trabalho. Olhe para aquele endemoniado e diga para ele: eu sei que você está apenas sendo usado, mas eu te amo em Cristo Jesus. Haja e reaja. Tem alguém dentro da sua casa? Baixinho, 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 por favor. Tem alguém dentro da sua casa te afrontando, pondo o dedo na sua cara? Olha para ele. Haja, olha na bolinha dos olhos dele, até ele ver que
que tem algo diferente na sua vida e diz para ele: eu te amo em Cristo Jesus, e Ele vai fazer uma obra na tua vida. Haja e reaja. Tem alguém dizendo: eu vou separar, não quero mais viver nesse casamento, não quero mais ir para a igreja, porque Deus não me vê, mas eu vim aqui para te dizer: haja e reaja, porque Deus está